As Aventuras de Sherlock Holmes, obra de Arthur Conan Doyle. Bom, se você quiser entender melhor a obra aí, ouça os vídeos anteriores, senão você vai ficar meio perdidinho aí. Era divertido notar como o vaidoso Anthony Jones já começava a assumir ares de importância na captura. Pelo ligeiro sorriso que brincava nos lábios de Sherlock Holmes, via-se que o discurso não fora desperdiçado. Vamos primeiro a Vauxbridge, onde o Dr. Watson desembarcará com o cofre, disse Jones. Não preciso dizer-lhe que assumo uma grande responsabilidade consentindo isso. É extremamente irregular, mas trato é trato. Mas sou obrigado por força do dever a mandar um inspetor para acompanhá-lo, já que está com uma carga tão valiosa como essa. É uma pena que não tenhamos a chave para fazermos primeiro o inventário. Teremos de arrombá-lo. Onde está a chave, homem? Ora, está no fundo do rio, disse secamente Smile. Não precisava nos dar esse trabalho todo e desnecessário. Você já nos deu trabalho suficiente. Não preciso recomendar-lhe o máximo de cuidado, doutor. Volte a Back Street com o cofre. Você nos encontrará lá a caminho da delegacia. Deixaram-me em Vaux com o pesado cofre, acompanhado por um agente mal-humorado e mal-educado. Um quarto de hora depois, eu estava na casa da senhorita Cecil Foster. A criada apareceu surpresa com uma visita tão tarde. A senhorita Foster tinha saído e ainda não voltara, mas a senhorita Morstan estava na sala. Então fui até a sala com o cofre nos braços, deixando o prestativo inspetor no cabriolé. A senhorita Morstan estava sentada perto da janela aberta, com um vestido branco de um tecido diáfano levíssimo, com um leve toque de vermelho no pescoço e na cintura. A luz suave de um abajur iluminava a moça recostada numa cadeira de palha, brincando no seu rosto grave e doce e dando um brilho metálico dos cachos de sua farta cabeleira. Um braço alvo pendia ao lado da cadeira e a sua postura mostrava a melancolia que a envolvia. Mas, ao ouvir os meus passos, levantou-se rapidamente, corando de surpresa e prazer. Ouvi um cabriolé chegar e parar, mas pensei que fosse a senhorita Forster, que tivesse voltado mais cedo. Nem sonhava que pudesse ser o senhor. Que notícias me trouxe? Trouxe mais do que notícias, eu disse, pousando a caixa sobre a mesa e falando num tom exuberante e jovial, embora meu coração estivesse pesado. Trouxe-lhe uma coisa que, para todas as notícias do mundo, essa seria melhor. Trouxe-lhe uma fortuna, Murston. Então este é o cofre? Ela perguntou friamente, olhando a caixa de ferro. Sim, este é o grande tesouro de Agra. Metade pertence a você e a outra metade a Tadeu Chouto. Terão alguns milhares cada um. Pense nisto. Uma renda anual de 10.000 libras. Deve haver poucas moças mais ricas que você em toda a Inglaterra neste momento. Não é glorioso? Acho que exagerei o meu entusiasmo e que ela percebeu um tom pouco sincero nas minhas congratulações, porque ela ergueu as sobrancelhas e olhou-me com curiosidade. Se tenho isso, tudo devo a você, disse ela. Não a mim, mas ao meu amigo Sherlock Holmes. Ainda que tivesse eu toda a vontade do mundo, Murstan, eu jamais conseguiria descobrir uma pista que pôs à prova até o gênio analítico de Holmes. Apesar disso, quase o perdíamos no último momento. Peço-lhe que se sente e que conte tudo como aconteceu, Dr. Watson, ela disse. Fiz um resumo do que tinha acontecido desde o nosso último encontro. O novo método de Holmes para encontrar a lancha Aurora e o êxito, o aparecimento de Anthony Jones, a nossa expedição à tarde e a caçada feroz pelo rio Tâmisa. Ela ouviu tudo, ouviu todo o relato das nossas aventuras com os lábios entreabertos
nos olhos cintilantes. Quando falei do dardo envenenado, que por um triz não nos atingira, ela ficou tão pálida que temi que desmaiasse. Não é nada, disse ela quando eu quis ir buscar água para borrifar-lhe o rosto. Já estou bem. Foi um choque saber do perigo que correram por minha conta. Está tudo bem, Marston. Tudo acabado agora, não foi nada. Não lhe contarei mais detalhes tenebrosos. Vamos falar agora de coisas mais alegres. Aqui está o tesouro. Tive licença para trazê-lo, pensando que gostaria de ser a primeira a vê-lo. Seria o maior interesse para mim, ela disse. Mas não havia ansiedade na sua voz. Ela compreendeu que seria indelicado de sua parte não demonstrar interesse por um prêmio que custara tanto para ser conquistado. Que cofre bonito, disse, examinando-o. É um trabalho indiano? É trabalho em metal, feito em Benares, eu lhe disse. E como é pesado, exclamou, tentando levantá-lo. Só a caixa deve valer muito. Onde está a chave? Não existe chave, Marston. Ismael atirou no rio Tâmisa, eu respondi. Dê-me o atiçador de fogo, que já farei algo rápido aqui e urgente. Na frente da caixa havia uma imagem de Buda sentado. Enfiei por baixo da figura a ponta do ferro e levantei a tampa. A fechadura partiu-se com um estrondo. Com as mãos tremendo, ergui a tampa. Ficamos atônitos. O cofre estava vazio. Não admirava que fosse pesado. O trabalho de ferro tinha quase 2 centímetros de espessura em toda a volta. Era maciço e bem feito, sólido. Um cofre feito para carregar objetos de grande valor. Mas não havia nada, nem um sinal de joias, nada dentro. Estava completamente vazio. O tesouro está perdido, disse a senhorita Marston calmamente. Quando ouvi essas palavras e compreendi o que elas significavam, tive a impressão de que uma grande sombra se afastava da minha alma. Eu não sabia o mal que esse tesouro me fizera até este momento, quando finalmente eu me livrava deste peso. Não há dúvida de que era egoísta e era desleal, errado, mas a única coisa que eu percebi agora era que aquela barreira de ouro não estava mais entre nós dois. Graças a Deus, eu disse e suspirei do fundo da minha alma. Ela me olhou com um sorriso repentino e inquiridor. Ué, mas por que diz isso? Porque agora, Marston, você está ao meu alcance novamente. Eu disse segurando-lhe a mão. Ela não a retirou. Por que, Marston? Por quê? Porque eu a amo. A amo, Marston, tão desesperadamente, tão sinceramente, quanto se pode amar qualquer mulher maravilhosa que existe na face da terra, que deve ser poucas. Porque esse tesouro, Marston, essas riquezas fechavam meus lábios. Agora que se foram, posso dizer quanto a amo. Por isso eu disse, graças a Deus. Então eu também direi, graças a Deus, ela murmurou, quando a puxei para perto de mim. Alguém pode ter perdido um tesouro, mas o que sabia é que eu ganhara naquela noite o maior tesouro de todos. A estranha narrativa de Jonathan Ismael. O inspetor ficou esperando e era muito paciente, porque me demorei um tanto. Demorei bastante, na verdade. Seu rosto tornou-se sombrio quando eu lhe mostrei que o cofre estava vazio. Lá se vai a recompensa, disse ele com tristeza. Quando não há dinheiro, não há pagamento. Esta noite de trabalho valeria uma nota de 10 libras para mim e outra para São Brau, se o tesouro fosse encontrado, claro. Inspetor, fique calmo. O senhor Tadeu Souto é um homem rico. Esteja certo de que ele lhe gratificará, com tesouro ou sem tesouro. Mas o agente sacudiu a cabeça desapontado e disse: é um mau negócio e o Sr. Jones também vai pensar assim. A sua previsão estava correta, porque o policial Anthony Jones se empalideceu quando lhe mostrei o cofre vazio em Baker Street. Tinham acabado de chegar, ele, Holmes e o prisioneiro.
porque tinham parado no caminho. O meu companheiro estendeu-se na sua poltrona com uma expressão apática habitual e Jonathan Smile sentou-se em frente e, imperturbável, cruzou a perna de pau sobre a outra. Quando mostrei a caixa vazia, recostou-se na cadeira e caiu na gargalhada. Isso é coisa sua, Smile, disse Anthony Jones, irritado. Eu escondi num lugar onde nunca poderão ir buscá-lo, disse Smile, exultante. O tesouro é meu, e já que não posso ter a minha parte, ninguém terá coisa alguma dele. Já disse que nenhum ser vivo tem direito a ele, além de 3 homens que moram nas barracas dos degredados nas ilhas Andamã. E eu, obviamente. Sei agora que não posso usá-lo, e eles também não. Fiz tudo para mim mesmo e para eles. Nós agimos sempre juntos, sobre o sinal dos 4. Tenho certeza de que eles teriam feito exatamente como eu fiz. Joguei o tesouro no Tamisa, para que não fosse parar nas mãos de descendentes ou parentes de Sholto ou de Murston. Não foi para enriquecê-los que demos cabo de Ahmed. Podem achar o tesouro no lugar onde estão a chave e o pequeno Tonga. Quando vi que a sua lancha ia nos alcançar, pus tudo em um lugar seguro. Para o trabalhinho de hoje, não há rubis. Você está nos enganando, Jonathan Smile, disse Jones asperamente. Se você quisesse jogar o tesouro no rio, obviamente teria sido muito mais fácil jogar a caixa junto, jogar tudo. Seria mais fácil para mim jogar, claro, e mais fácil para vocês o recuperarem. Ele respondeu, olhando de soslaio. O homem que foi suficientemente inteligente para me caçar daquele jeito, também eu seria para pegar uma caixa de ferro no fundo do rio. Agora que as joias estão todas espalhadas por 5 milhas ou mais até, será muito mais difícil. Custou-me muito fazer isso, quase enlouqueci quando vi que estavam nos perseguindo, mas não vale a pena afligir-me. Tive altos e baixos na minha vida e aprendi que não se deve chorar pelo leite derramado. Este é um assunto muito sério, Smile, disse o policial. Se tivesse colaborado com a justiça, em vez de prejudicá-la dessa maneira, teria atenuantes no seu julgamento. Justiça, atenuantes, rosnou o ex-degredado. Uma bela justiça. De quem é esta riqueza, senão nossa? Seria justo que eu desistisse em favor de outros que nunca esperaram por isso? Veja quanto tempo eu esperei. 20 longos anos naquele pântano cheio de febres, o dia inteiro trabalhando debaixo daqueles mangues, a noite inteira acorrentado nas cabanas imundas dos degredados, picado pelos mosquitos, torturado pela malária, ameaçado o tempo todo pelos malditos policiais negros que não gostam de forma alguma de brancos. Foi assim que eu vivi, esperando a posse do meu tesouro. E vem o Senhor me falar de justiça, porque acho insuportável a ideia de que paguei este preço para os outros o desfrutarem. Preferiria ser atingido por um dos dardos envenenados do anão Tonga do que viver numa cela de condenados, sabendo que outro homem está num palácio, desfrutando o dinheiro que deveria ser meu. Ismael tinha deixado cair a máscara de estoicismo, e tudo isso saiu num turbilhão de palavras, enquanto seus olhos queimavam e as algemas batiam com o movimento febril de suas mãos. Compreendi, ao ver a fúria e a paixão do homem, que o terror do major, ao saber que o degredado ludibriado estava na sua pista, não fora exagerado nem injustificado. Você se esquece de que não sabemos nada dessa história, disse Holmes tranquilamente. Ainda não ouvimos a sua história e não podemos avaliar até que ponto a justiça inicialmente está do seu lado. O senhor me fala sempre com muita gentileza, Sr. Holmes, embora seja ao senhor que eu devo agradecer estes braceletes que estão nos meus pulsos, mas não guardo ressentimento por isto. É tudo justo e feito abertamente. Se quer ouvir a minha história, eu não pretendo escondê-la.
Tudo o que eu disser é a mais pura verdade, como Deus manda que se diga. E ficarei muito agradecido se puser um copo perto de mim para molhar os beiços quando ficar com sede. Sou de Vonskenshrine, nascido perto de Peshouri. Acho que ainda vai encontrar um grupo de Smiles morando por lá, se os procurar, claro. Pensei muitas vezes em ir dar uma olhada por lá, mas o certo é que nunca fui muito bem quisto na família e duvido que a minha visita lhes desse algum prazer. São todos gente séria que vai à missa, pequenos agricultores, conhecidos e respeitados na terra, enquanto eu sempre fui um tanto vadio. Mas quando estava com 18 anos, deixei de lhes dar trabalho, porque me meti numa embrulhada com uma moça de que só pude me livrar alistando-me como soldado e juntando-me ao terceiro Buffs, que estava indo para a Índia. Mas eu não estava destinado a ser soldado por muito tempo. Eu mal tinha aprendido a segurar o mosquetão quando, imprudentemente, fui nadar no Ganges. Por sorte, o sargento John Halder, da minha companhia, estava lá, na mesma hora. Ele era um dos melhores nadadores da tropa. Um crocodilo veio na minha direção quando estava bem no meio do rio e arrancou a minha perna direita com a mesma eficácia com que o faria um bom cirurgião bem acima do joelho. Com o susto e o sangue que perdi, desmaiei e teria morrido afogado se Holder não me agarrasse e me levasse para a margem. Fiquei 5 meses no hospital por causa disto. E quando finalmente pude sair com esta perna de pau presa à minha coxa, estava inválido para o exército e incapacitado para exercer qualquer atividade que exigisse movimento. Como podem imaginar, eu estava completamente sem sorte nessa época. Um aleijado e inútil, embora ainda não tivesse 20 anos. Mas a minha desventura logo se transformou numa bênção. Um homem chamado Abel White, que tinha ido para lá cultivar anil, queria um feitor para vigiar os carregadores e fazê-los trabalhar. Por acaso, ele era amigo do nosso coronel, que tinha se interessado por mim desde o acidente. Para escutar a história, o coronel me recomendou para a função. Para encurtar a história, o coronel me recomendou para a função. Como a maior parte do trabalho tinha de ser feita a cavalo, a minha perna não era obstáculo, porque podia me firmar na sela com a coxa. O que eu tinha de fazer era percorrer as plantações, vigiar os homens no trabalho e informar sobre os vadios. O pagamento era muito bom, tinha alojamentos confortáveis e me contentava em passar o resto da minha vida numa plantação de anil. O senhor Abel White era um homem bondoso e às vezes entrava na minha cabana para fumar um cachimbo comigo, porque ali as pessoas brancas se sentem mais próximas uma das outras do que na terra natal. Nunca fiquei muito tempo no caminho da sorte. De repente, sem nenhum indício prévio, estourou uma grande revolta. Um dia a Índia vivia aparentemente tranquila e pacífica, como Surrey ou Kent. No dia seguinte, estava transformada num perfeito inferno, com 200.000 demônios negros soltos. É claro que os senhores sabem o que acontece, e melhor do que eu, porque leram e eu não sei ler. Eu só sei o que vi com os meus próprios olhos. A nossa plantação era num lugar chamado Mutra, perto da divisa das províncias do Noroeste. Todas as noites eram iluminadas pelos incêndios dos bangalôs e todos os dias passavam pelas nossas propriedades grupos de europeus com mulheres e filhos para Agra, onde ficavam mais perto das tropas. O senhor Abel White era teimoso, meteu na cabeça que tinham exagerado a dimensão do caso e que a revolta acabaria tão subitamente como tinha começado. E lá ficava ele, sentado na varanda, bebendo uísque e fumando charutos, enquanto o país pegava fogo em volta. Claro que ficamos ao lado dele em Danson, que, auxiliado pela esposa, cuidava da escrituração e da administração.
Bem, um belo dia a coisa estourou em casa. Eu tinha passado o dia numa plantação distante e voltava para casa devagar à tardinha, quando vi de repente uma coisa confusa no fundo de um precipício, onde corria um regato. Fui até lá para ver o que era e senti o coração gelado quando descobri que era a esposa de Dawson, cortada em tiras e meio devorada por chacais e hienas. Um pouco mais adiante estava o próprio Dawson, de bruços, morto, com um revólver descarregado na mão, com 4 soldados hindus mortos uns sobre os outros diante dele. Puxei as rédeas do cavalo, perguntando a mim mesmo para que lado eu deveria ir. Mas nesse instante vi nuvens negras de fumaça saindo do bangalô de Abel White e as chamas que começavam a irromper pelo telhado. Eu sabia que não poderia ajudar o meu patrão e que com certeza seria massacrado se lá fosse. Do lugar onde eu estava, podia ver centenas de demônios com jaquetas vermelhas, dançando e rugindo em volta da casa queimada. Alguns me viram e fizeram fogo, e as balas passaram por cima da minha cabeça. Meti-me então pelas plantações de arroz e de madrugada vi-me a salvo dentro dos muros de Agra. Mas, como ficou provado, ali também a segurança não era grande. Toda a população estava agitada, como uma colmeia de abelhas. Em qualquer lugar onde os ingleses podiam se juntar em grupos, eles mantinham apenas o terreno que ocupavam. Em todos os lugares, eles eram fugitivos, desamparados. Era uma luta de milhões contra centenas. Bom, isso aí eles invadiram um país, o povo originário ali do país estava reagindo, obviamente. Eles invadiram os ingleses, espanhóis, esses europeus, ingleses, espanhóis, holandeses e outros povos ali da Europa ali, que tinha mania de invadir outras nações. Eles invadiram o país, o pessoal do país estava a reação deles para se defender. Mas, como ficou provado, ali também a segurança não era grande. Toda a população estava agitada, como uma colmeia de abelhas. Em qualquer lugar onde os ingleses podiam se juntar em grupos, eles mantinham apenas o terreno que ocupavam. Em todos os outros lugares, eles eram fugitivos, desamparados. Era uma luta de milhões contra centenas. E a parte mais cruel daquilo era que aqueles homens contra os quais lutávamos, peões, cavaleiros e atiradores, eram as nossas próprias tropas que tínhamos ensinado e treinado, que ali estavam manejando as nossas armas, soprando as nossas cornetas. Em Agra estava o 3º Regimento dos Fuzileiros de Bengala, alguns Sikhs, 2 tropas a cavalo e uma bateria de artilharia. Um corpo de voluntários, de empregados e negociantes, tinha sido organizado e eu juntei-me a eles com pena. Um corpo de voluntários, de empregados e negociantes, tinha sido organizado e eu me juntei a eles com perna de pau e tudo. Saímos ao encontro dos rebeldes em Changuiri no início de julho e os obrigamos a recuar durante algum tempo, mas a nossa pólvora acabou e tivemos que voltar à cidade. Recebíamos as piores notícias de todos os lados, o que não era de espantar, porque se olharmos para o mapa, veremos que estávamos mesmo no centro da revolta. Lucknow fica a uns 150 quilômetros a leste e Campnor, mais ou menos o mesmo ao sul. Por toda parte só havia torturas, afrontas e assassinatos. A cidade de Agra era um lugar grande, formigando de fanáticos e ferozes adoradores de todos esses homens. Os nossos poucos homens perdiam-se naquelas ruas estreitas e sinuosas. O nosso comandante atravessou o rio e tomou posição no velho forte de Agra. Não sei se algum dos senhores já leu ou ouviu alguma coisa sobre esse forte. É um lugar muito estranho, o mais estranho que já vi, e olha que já me meti em cantos muito esquisitos.
Em primeiro lugar, é enorme. Acho que o terreno murado tem muitos acres e acres. Há uma parte construída recentemente que abrigou a nossa guarnição, além de mulheres, crianças, mantimentos e tudo o mais, e ainda sobrou muito espaço. Mas essa parte não é nada se comparada ao tamanho da antiga, onde ninguém vai e que está abandonada aos escorpiões e bichos de toda espécie. Tem enormes salas desertas, corredores sinuosos, compridos lá dentro, de modo que as pessoas podem se perder facilmente ali. É por isso que raramente alguém entra lá, mas de vez em quando um grupo com tochas iam até lá para exploração. O rio banha a frente do forte e assim o protege, mas dos lados e atrás existem muitas entradas que precisavam ser vigiadas, tanto no forte atingido como no novo, onde estavam aquarteladas as nossas tropas. Tinham pouca gente, uma quantidade de homens que mal dava para vigiar os cantos dos prédios e para usar os rifles. Portanto, era impossível manter uma guarda eficiente em cada um dos inúmeros portões.